bem-vindos à aula 144 do nosso curso de filosofia. Hoje vamos refletir a partir da obra de Gaston Bachelard, que é um filósofo muito especial para mim. Não só porque é um filósofo que eu estudei e estudo, né, há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Inclusive escrevi vários artigos, escrevi um livro sobre ele, inclusive eu tenho um artigo citado, né, numa edição crítica de Bachelard, aqui no final, nas referências, um dos meus artigos está presente, numa edição francesa do próprio Bachelard. Não se trata só disso. O que acontece é que Bachelard transformou a minha maneira de compreender filosofia. Ele me deu as chaves para o pensamento filosófico, né? E transformou a minha maneira de compreender a própria vida, de certo modo. Foi em 1999, durante a minha graduação em filosofia na UERJ, que eu tive o privilégio de ser orientado pela professora Marli Bulcão, que é uma das maiores especialistas em bacharelado do mundo. Foi minha orientadora na graduação, no mestrado, no doutorado e uma grande amiga. E eu me lembro da primeira vez em que eu abri a formação do espírito científico e me deparei com aquele estilo peculiar de Bachelard, um estilo rigoroso, mas não árido, um estilo preciso, mas sempre poético. E vi um filósofo que falava da ciência com a sensibilidade de um poeta e falava da poesia com a lucidez de um epistemólogo. E o que mais me fascinava, e ainda me fascina em Bachelard, é justamente essa capacidade de habitar plenamente as contradições sem nunca buscar sínteses fáceis. Porque Bachelard nos ensina que pensar não é resolver as tensões, é intensificá-las. Pensar não é construir sistemas fechados do pensamento. Pensar é abrir-se ao inesperado, ao descontínuo, às rupturas. Hoje, nesta aula, eu sinto novamente aquela vibração intelectual que eu experimentei quando eu descobri Bachelard. E eu convido vocês a partilharem comigo esse breve percurso, cerca de 1 hora, que vamos fazer aqui, através do pensamento deste que é um dos filósofos mais originais do século XX. Então, eu espero que vocês se sintam companheiros de uma aventura filosófica que vamos fazer. E vamos, como sempre, começar com algumas notas breves, biográficas do filósofo. A vida de Bachelard é ela mesma uma metáfora do seu pensamento. Bachelard nasceu em 1884, em Bastille-Robe, uma pequena cidade da Champagne francesa. Ele era filho de um sapateiro, né, e de uma dona de vendinha. E a sua trajetória intelectual foi marcada por várias descontinuidades, por várias rupturas, vários recomeços. Exatamente o que ele depois viria a teorizar como a dinâmica essencial do conhecimento e da poética. Imaginem, amigos, um jovem provinciano que começa sua vida profissional como funcionário dos Correios, cuidando da parte de telégrafos no começo do século. Ali não há nada que anuncie o futuro grande filósofo, nada que pressuponha o catedrático da Sorbonne que ele viria a ser. E acontece então a primeira grande ruptura, a Primeira Guerra Mundial. E Bachelard passa 38 meses nas trincheiras, diante da morte, com a fragmentação violenta do tempo e da existência. E ele passa esses 38 meses na trincheira não empunhando um fuzil, ele passa consertando
a fiação de telégrafo, consertando os próprios telégrafos quando era necessário. E assim ele recebe uma condecoração, a Croix de Guerre, ele recebe uma citação a nível de regimento, e ele volta da guerra vivo, mas as suas marcas são indeléveis. Alguns comentadores de Bachelard passam rapidamente por esse episódio, tratando a sua atuação na guerra como um mero dado biográfico. Mas pensem comigo, essa experiência da descontinuidade radical, da ruptura violenta com o ordinário da vida, essa ruptura não ressoa profundamente na sua filosofia posterior? Não está aí, vivida na carne, a intuição da descontinuidade, do tempo, do conhecimento, da poesia que ele vai elaborar filosoficamente depois? Está aí. Então, depois da desmobilização, guerra acaba, né? Bachelard retorna à província e se torna professor de ciências no colégio da sua cidade natal, Bastille-Hope. E esse fato, aparentemente trivial, é significativo, porque, diferentemente da maioria dos epistemólogos, Bachelard conheceu por dentro a prática da ciência, da transmissão da ciência, antes de filosofar sobre ela. E por isso ele insiste tanto na leitura dos livros de divulgação na sua obra, né? Porque ele não contemplava a ciência de fora como um objeto distante. Ele vivia a ciência na sua materialidade cotidiana, no trabalho paciente no laboratório e em sala de aula. E, de fato, a sua entrada na filosofia acadêmica foi tardia. Ele só obteve a licença, né, necessária para dar aula em 1920, aos 36 anos, e foi aprovado na sua congregação em 1922. Ele, na verdade, é um outsider que chega muito tardiamente ao mundo filosófico, e isso talvez lhe confira uma liberdade intelectual muito grande, porque ele não estava formado nos moldes tradicionais. Assim, ele desenvolveu um estilo de pensamento que, de certo modo, é inclassificável, que transgride as fronteiras, né, disciplinares mesmo na filosofia. E foi em 1927, aos 43 anos, muito tardiamente, que ele defende a sua tese de doutorado. As suas duas teses foram orientadas por dois grandes filósofos, Leon Brunswick e Abel Rey. Já falamos de Brunswick aqui no nosso curso. E nessa tese, o ensaio sobre conhecimento aproximado, ele rompe com o ideal de conhecimento claro e distinto, o ideal que vinha de Descartes, e valoriza a aproximação, o erro retificado, o conhecimento sempre provisório, sempre permanente, numa permanente revisão. Daí em diante, a sua carreira progride bem rapidamente. Em 1930, ele se torna professor na Universidade de Dijon. E em 1940, já na Segunda Guerra Mundial, ele sucede seu professor, Abel Rey, e assume a Cátedra de Filosofia das Ciências na Sorbonne. E ele se torna também diretor do Instituto de História das Ciências e das Técnicas, que depois seria um cargo assumido, né, depois da morte de Bachelard, em 62, seria assumido por Georges Canguilhem, outro grande filósofo da ciência. Então vejam, amigos, como essa vida de Bachelard é marcada por tensões, por polaridades. O provinciano que se torna um dos mais respeitados intelectuais de Paris. O professor de ciências que se transforma em filósofo. O epistemólogo que escreve sobre a imaginação poética. Bachelard encarnou na sua própria existência a ruptura, a dialética e a dualidade que ele teorizou em toda a sua obra. Vamos então à revolucionária contribuição que ele fez para a epistemologia. E a epistemologia francesa, amigos, é uma área do conhecimento em que se trata do conhecimento propriamente, se trata da teoria do conhecimento, mas a partir de uma perspectiva histórica, né?
Vamos situar, então, Bachelard no seu contexto. No início do século XX, a epistemologia francesa era dominada por duas correntes principais. De um lado, o positivismo. De outro lado, o convencionalismo. Então, o positivismo concebia a ciência como uma descrição ordenada de fatos, e o convencionalismo descrevia a ciência como uma construção de convenções úteis, mas sem valor de verdade. Bachelard rompe tanto com o positivismo quanto com o convencionalismo. Contra o positivismo, o Bachelard afirma que não existem fatos puros. Todo fato científico para Bachelard é construído, interpretado, inserido numa rede teórica e experimental. E contra o convencionalismo, ele diz que a ciência não é uma convenção. Ela possui um valor cognitivo real, ela possui uma eficácia que demonstra sua validade. Então, em 1934, ele escreve Um Novo Espírito Científico, que é um livro muito interessante. No Brasil está publicado pelos Pensadores, né, do Bachelard, e nesse livro ele avalia e analisa as revoluções científicas do século XX, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, né, a nova química. E ele demonstra como essas novas ciências impõem uma revisão radical da nossa concepção do conhecimento. Porque a ciência, para Bachelard, não é mais uma mera extensão, não é mais um mero refinamento do conhecimento comum ou da ciência clássica do século XVIII e XIX. A ciência do século XX é uma ruptura, é uma descontinuidade, é uma revolução epistemológica. E o que me interessa, particularmente nessa análise, é a maneira como Bachelard articula os aspectos teóricos e práticos da ciência. Porque, para ele, a ciência não é só uma teoria, é também técnica. Não é só pensamento, é também ação transformadora. E é aqui que Bachelard introduz um conceito interessantíssimo, o conceito de fenomenotécnica. E com esse conceito ele designa justamente uma característica interessante da ciência contemporânea. Porque aqui a ciência não se limita a observar fenômenos, ela produz tecnicamente os fenômenos. Isso é a fenomenotécnica. Pensem, por exemplo, na física das partículas. Os aceleradores de partículas não são meros instrumentos para observar uma realidade que preexiste, não. Os aceleradores de partícula literalmente produzem os fenômenos que a ciência estuda. Então, o elétron não é um objeto dado à observação. O elétron é um objeto construído pela teoria e pela técnica científica. E daí é que Bachelard formula sua célebre frase, né? Que Bachelard diz que nada na ciência é dado. Tudo é construído. Isto é, a ciência não descobre uma realidade preexistente, ela constrói os seus objetos. Num processo dialético entre a razão e a experiência, entre a teoria e a técnica. E essa tese de Bachelard, de que a ciência constrói seus objetos, significa uma ruptura tanto com o empirismo ingênuo, que afirma que o conhecimento parte da observação neutra dos fatos, quanto com o racionalismo dogmático, que afirma que o conhecimento se deduz de princípios a priori. Um outro livro que também está nos Pensadores, né, aqui no Brasil, A Filosofia do Não, um livro de 1940, Bachelard aprofunda essa concepção ao propor uma filosofia científica aberta. Porque a ciência, para Bachelard, não progride por continuidade, por acumulação. A ciência progride por rupturas, por cortes epistemológicos que reorganizam completamente o saber. E cada ruptura implica uma negação, um não dialético ao conhecimento anterior.
Mas esse não dialético não é uma simples negação, é uma superação crítica, que conserva o que é válido no conhecimento anterior, mas situa isso que é válido num novo contexto. Por exemplo, vamos tomar a geometria não euclidiana. Ela não refuta Euclides, ela mostra que, na verdade, a geometria euclidiana é só um caso particular, válido sob certas condições. Do mesmo modo, a mecânica relativista de Einstein não refuta Newton, ela demonstra que a mecânica newtoniana é válida apenas para velocidades muito inferiores à velocidade da luz. E Bachelard chama esse processo de dialetização dos conceitos. Porque os conceitos científicos, para Bachelard, não são fixos, eles evoluem, eles se enriquecem, eles se tornam cada vez mais complexos. Essa concepção dialética de conhecimento científico levou Bachelard, nos anos 30, a uma polêmica com Julien Bendard sobre a temporalidade da razão. Bendard defendia um racionalismo dogmático, defendia uma razão atemporal, absoluta, enquanto Bachelard propunha uma razão que evoluía, que se construía, uma razão que se retifica historicamente. Porque para Bachelard, a razão não é dada definitivamente, é um projeto sempre inacabado, sempre em construção. A razão existe numa circunstância histórica. E vocês percebem como essa concepção de razão é revolucionária? Porque para Bachelard, a própria razão tem uma história. Não no sentido relativista, como se cada época tivesse a sua verdade, mas no sentido de um progresso constante por retificações, por amplificações. Então, há uma história sancionada da razão. Há uma normatividade que emerge do próprio desenvolvimento histórico do pensamento, inclusive do pensamento científico. E essa concepção do progresso científico como uma série de rupturas e do progresso da razão mesmo como uma série de rupturas, essa concepção conduz Bachelard a uma análise muito interessante dos obstáculos que impedem ou retardam esse desenvolvimento. E ele escreveu um livro muito interessante, A Formação do Espírito Científico, no qual ele desenvolve essa teoria dos obstáculos do conhecimento, dos obstáculos epistemológicos. E essa é uma contribuição muito original, muito profunda de Bachelard. O que são esses obstáculos ao progresso do conhecimento? Eles são resistências do próprio pensamento, são tendências psicológicas que impedem o conhecimento objetivo. Esses obstáculos não são obstáculos externos, como a complexidade dos fenômenos, a imperfeição dos instrumentos. Não, nada disso. Esses obstáculos são internos à própria razão. São, nas palavras de Bachelard, lentidões e perturbações inerentes ao próprio ato de conhecer. E que obstáculos seriam esses? Ele enumera vários, né? A experiência primeira, isto é, a tendência de se satisfazer com as primeiras observações, com as primeiras impressões. Outro obstáculo seria o conhecimento geral, que é a tendência de fazer generalizações vagas, né? Generalizações exageradas. Outro obstáculo, que para mim é o mais importante, é o obstáculo verbal, que é a confusão entre as palavras e os conceitos. Outro obstáculo é o substancialismo, a atribuição de qualidades substanciais às coisas. Há um outro obstáculo, o animismo, que é a projeção de características humanas ou características animistas sobre fenômenos físicos. E a ideia de obstáculos epistemológicos tem uma grande profundidade psicológica, porque Bachelard compreendeu que o conhecimento não é um processo puramente intelectual. O processo do conhecimento envolve dimensões afetivas, imaginativas, inconscientes. Então, para superarmos
esses obstáculos epistemológicos, não basta um esforço intelectual. É necessária uma verdadeira psicanálise do conhecimento objetivo, que é justamente o subtítulo da formação do espírito científico. Nesse mesmo ano que ele escreveu esse livro, 1978, ele escreveu também um outro livrinho muito interessante, A Psicanálise do Fogo. E Bachelard aplica esse método de psicanálise do conhecimento ao elemento que mobiliza mais fortemente a nossa imaginação, que é o fogo. Bachelard diz que o fogo é objeto de várias projeções afetivas, de metáforas sexuais, de devaneios substancialistas, que impedem a sua objetivação científica. Então, para constituir uma verdadeira ciência do fogo, nós devemos realizar uma psicanálise dessas imagens sedutoras que povoam o nosso inconsciente e que prejudicam o conhecimento. Essa psicanálise bachelardiana não é exatamente a psicanálise clínica de Freud, né? É uma adaptação do método psicanalítico para o campo epistemológico. Então, trata-se aqui de um exercício de uma vigilância interior contra as seduções da imaginação, contra as facilidades do pensamento intuitivo, do pensamento primeiro. Como escreve Bachelard, uma psicanálise do conhecimento deve examinar com cuidado todas as seduções da facilidade. E o que me parece bem notável aqui é que nesse mesmo livro, A Psicanálise do Fogo, em que Bachelard propõe uma psicanálise da imaginação, ele acaba, no finzinho do livro, reconhecendo o valor próprio e irredutível das imagens poéticas. Ele assume que o projeto dele não deu certo, porque essas imagens poéticas não são meras ilusões a serem superadas. Elas possuem uma verdade específica, uma eficácia própria no domínio da imaginação. E está aí, justamente aí, a gênese da chamada via noturna do pensamento de Bachelard. Então, a partir de 1938, com a psicanálise do fogo, Bachelard acaba iniciando uma nova investigação sistemática sobre, agora, a imaginação poética. E aí ele vai escrever Água e os Sonhos, em 42, Ora e os Sonhos, em 43, A Terra e os Devaneios da Vontade, A Terra e os Devaneios do Repouso, em 48. E nesses livros ele vai desenvolver o que ele chama de cosmologia dos quatro elementos. Ele vai mostrar como é que esses elementos materiais, o fogo, a água, a ar e a terra, estruturam a imaginação literária. E me interessa aqui a inversão metodológica que eles operam em relação à epistemologia de Bachelard. Por quê? Se para a ciência Bachelard defende uma ruptura com as imagens intuitivas, na poesia ele valoriza justamente o contrário. Ele valoriza essas imagens. Se a ciência progride contra o imaginário, a poesia progride com e pelo próprio imaginário. E essa aparente contradição não é um impasse. Trata-se aqui de uma tensão produtiva. Porque Bachelard não é o pensador do ou, da lógica binária com o terceiro excluído. Ele é um pensador do e. Ele não nos obriga a escolher entre a razão e a imaginação, entre a ciência e a poesia. Ele nos convida a habitar plenamente essa dualidade, a ser um homem das 24 horas, a viver tanto o dia da razão científica quanto a noite da imaginação poética. Na década de 50, quando Bachelard escreve A Poética do Espaço e a Poética do Devaneio, em 57 e 60, respectivamente, ele vai adotar uma outra abordagem, também muito interessante, que ele vai chamar de
fenomenológica e vai se inspirar livremente em Edmund Husserl. Não se trata mais aqui de analisar a imaginação material dos 4 elementos, mas de captar o momento mesmo da emergência da imagem poética na consciência. E Bachelard define essa fenomenologia da imaginação de uma maneira muito simples e direta. Trata-se da consideração do início da imagem numa consciência individual. O que interessa a Bachelard aqui é apreender a imagem poética na sua originalidade, na sua novidade radical, sem reduzir a imagem poética a causas psicológicas nem sociológicas. Porque para ele, a imagem poética não é o eco de um passado. A imagem poética não se explica pela biografia do poeta, não se explica nem mesmo pelo seu contexto histórico, né? Você, como diz Bachelard, não explica a flor pelo adubo. A imagem poética para Bachelard é uma emergência da linguagem, é um acontecimento singular da palavra que nos faz dizer, quando lemos um poema que nos toca, nos faz dizer, mas fui eu que escrevi esse poema, ou eu que deveria ter escrito esse poema. E vejam como essa concepção é radicalmente oposta àquela da sua epistemologia, porque enquanto a ciência constrói seus objetos em um longo processo histórico, a imagem poética surge instantaneamente, sem história, sem causalidade. Enquanto a ciência exige uma comunidade, uma cidade dos sábios, uma cidade científica, uma comunidade científica, a imaginação é profundamente solitária. Enquanto a ciência progride por rupturas com o passado, a imagem poética é sempre um começo absoluto. E é nesse sentido que Bachelard valoriza especialmente a rêverie, traduzida usualmente no Brasil como devaneio, como modo específico de consciência. Porque para Bachelard, devaneio não é, a rêverie não é um pensamento disperso, confuso, como a gente às vezes fala, está devaneando. Não, ele chama de rêverie uma forma particular de relação com o mundo, que nos permite recuperar a infância não como fase cronológica, mas como uma possibilidade permanente de maravilhamento. E assim que ele escreve, na Poética do Devaneio, que é na rêverie, é no devaneio, que nós somos seres verdadeiramente livres. E essa afirmação talvez tenha algumas implicações políticas, especialmente se considerarmos o contexto histórico em que ela foi formulada, né? Porque um dos aspectos mais intrigantes da obra bachelardiana, amigos, é o seu aparente silêncio político. Vejam, Bachelard passou por 2 guerras mundiais, passou pela ocupação alemã como professor na Sorbonne, mas ele não escreveu explicitamente sobre política nenhuma linha, diferentemente dos seus contemporâneos como Sartre, Camus, com Canguilhem, que se engajaram ativamente na resistência. E esse silêncio é intrigante, porque como é que nós podemos compreender que um filósofo que experimentou tão diretamente os acontecimentos políticos mais importantes do século XX tenha mantido na sua obra um silêncio tão absoluto sobre a política? Eu acabei de publicar um artigo, né, sobre esse tema. E nesse artigo eu mostro que esse silêncio não é ausência de pensamento político. Na verdade, é uma forma sofisticada de posicionamento. Por quê? Na via epistemológica, Bachelard propõe implicitamente um modelo político baseado
na cidade científica, na comunidade científica. É uma comunidade aberta, guiada pelos valores de racionalidade, pelos valores de crítica permanente, pelos valores de colaboração. E, em particular, quando ele trata da política da cidade científica como modelo para a política da cidade, né, física, em particular, Bachelard inverte radicalmente a relação tradicional entre sociedade e escola, porque para Bachelard não é a escola que deve preparar para a vida na sociedade, pelo contrário, a sociedade deve organizar-se em função da escola. Por quê? A escola é a instituição fundamental para Bachelard, ela que institui a permanência da própria sociedade, da ciência e do conhecimento. Né? Bachelard afirma que, nesse sentido, os interesses sociais estão invertidos. A escola deve ser feita não para a sociedade, né? É a sociedade que deve se constituir em função da escola. E essa inversão tem implicações políticas profundas, porque a escola para Bachelard não é um mero instrumento de reprodução social. Ela é o espaço de excelência da formação do espírito crítico, da razão aberta, da vigilância intelectual. Uma sociedade organizada em torno da escola seria uma sociedade capaz de se questionar permanentemente, de superar os seus próprios obstáculos epistemológicos coletivos. Mas na via poética, o silêncio político assume um outro significado. Porque durante a ocupação alemã, Bachelard se dedicou intensamente à investigação da imaginação e ele propôs uma espécie de política da interioridade. Isto é, diante da impossibilidade da liberdade exterior, Bachelard explorou a possibilidade da liberdade interior proporcionada pela imaginação. E é por isso que, em O Ar e os Sonhos, escrito na guerra, Bachelard afirma que a verdadeira viagem da imaginação não é uma viagem pelo espaço físico, é uma viagem, literalmente, estou citando aqui, ao país do imaginário, no próprio domínio do imaginário. E ele acrescenta isso. No reino da imaginação, o infinito é a região em que a imaginação se afirma como imaginação pura, em que a imaginação está livre e só. Está vencida e vitoriosa, orgulhosa e trêmula. Eu não enxergo essas afirmações como uma fuga da realidade. Eu enxergo essas afirmações de Bachelard como uma espécie de resistência através da criação de espaços alternativos da liberdade. Porque num mundo dominado pela violência, pela opressão, pela guerra, Bachelard encontra na imaginação poética um refúgio, não no sentido do escapismo, mas no sentido da preservação de valores fundamentais. E é significativo que em A Terra e os Devaneios de Repouso, um livro de 1948, Bachelard propõe a substituição do dualismo tradicional entre cosmos e microcosmos por um ultracosmos e um ultramicrocosmos. Isto é, um sonho além do mundo, como diz Bachelard, e também aquém das realidades humanas mais bem definidas, o além do homem e o aquém do homem. Essa transposição dos espaços reais para os espaços íntimos é, a meu ver, um gesto político radical, embora geralmente não se apresente exatamente como político, né? Mas é um gesto político, como eu vejo. E vamos nos aproximando do fim da nossa aula.
E vamos tratar agora, já próximos ao fim, de uma outra questão, a questão do tempo no pensamento do Bachelard. A questão do tempo perpassa toda a obra bachelardiana e se manifesta de forma diferente nas duas vias do seu pensamento, né? Ele tem 2 livros sobre o tempo, A Intuição do Instante, que é de 32, e A Dialética da Duração, de 36. E nesses 2 livros, Bachelard desenvolve uma concepção descontínua do tempo em polêmica contra o bergsonismo, contra o pensamento de Bergson, do qual já falamos aqui no curso de filosofia recentemente. E o pensamento de Bergson era, na década de 30, a perspectiva dominante na filosofia francesa. Para Bergson, o tempo verdadeiro é uma duração contínua, é um fluxo indivisível da consciência, enquanto o tempo descontínuo é uma abstração artificial, é uma espacialização do tempo. Bachelard inverte essa perspectiva de Bergson. Para Bachelard, o tempo real é essencialmente descontínuo, é feito de instantes, é sem duração, e a continuidade, a duração, é uma construção secundária. E o que me interessa aqui é o fato de que Bachelard não se contenta em opor uma tese à outra e dizer que Bergson estava errado e estava certo. Não. Ele propõe uma verdadeira dialética da duração. E ele mostra como a continuidade pode emergir da descontinuidade. Ele mostra como o tempo pode ser simultaneamente ruptura e construção, instante e duração. Na via epistemológica de Bachelard, na filosofia da ciência dele, essa descontinuidade se manifesta como um tempo histórico da razão, marcada por rupturas, por recomeços. Então a história das ciências não progride por acumulação contínua, ela progride por retificações, por reconstruções. E cada revolução científica institui um novo começo, uma nova temporalidade, mas que pressupõe o passado histórico. Já na via poética, o instante assume uma outra significação. O instante é a categoria existencial da imaginação. A imagem poética surge aqui num instante, sem história, sem causalidade. Como ele diz na Poética do Espaço, a imagem poética não está sujeita a um impulso, ela não é o eco de um passado. E essa dupla concepção do tempo, histórico, descontínuo na epistemologia, instantâneo, atemporal na poética, essa dupla concepção do tempo reflete a própria dualidade do pensamento de Bachelard, porque o tempo do dia e o tempo da noite não são o mesmo tempo. Nós vivemos em temporalidades múltiplas. Nós vivemos em temporalidades heterogêneas, irredutíveis uma à outra, né? E aqui nós podemos chegar a um dos aspectos mais profundos do pensamento bachelardiano, que é a sua concepção da própria subjetividade. Porque, em oposição ao substancialismo de René Descartes, que via o sujeito como uma res cogitans, como uma substância pensante, e em oposição também ao psicologismo, que vê o sujeito como um dado psicológico, em oposição a essas duas perspectivas muito influentes, Bachelard desenvolve o que nós poderíamos chamar de idealismo discursivo. Isto é, o sujeito não é uma substância, o sujeito é uma construção discursiva que se realiza no diálogo consigo mesmo e com o outro, quer seja comunidade científica, quer seja um livro de poesia,
né? Quer seja a circunstância presente na vida da pessoa. Então, na via epistemológica, o sujeito se constitui pela autocrítica, pela reflexão sobre a própria atividade cognitiva. Trata-se aqui de um sujeito que se vigia, que se divide para pensar contra si mesmo, para superar os seus obstáculos epistemológicos. E aqui, Bachelard afirma, no Racionalismo Aplicado, de 1949, que o cogito do racionalista não é penso, logo existo, mas penso contra mim mesmo, logo existo. E na via poética, o sujeito imaginante é outro, é aquele que se deixa levar pelas imagens, que se abandona à repercussão interior de um poema. É um sujeito que não domina a imagem, é dominado e constituído por ela. E é nesse sentido que Bachelard escreve na Poética do Espaço que a imagem poética não é justamente um eco do passado, é o inverso. A imagem poética produz uma explosão na qual o passado longínquo ressoa de ecos. Isto é, a imagem poética provoca algo anterior à própria subjetividade. E essas duas concepções do sujeito convergem na frase que encerra um artigo muito interessante chamado O Idealismo Discursivo, que está num volume chamado Estudos. Bachelard diz: eu sou o limite das minhas ilusões perdidas. E essa frase ilumina o núcleo mais profundo da sua filosofia do sujeito. Porque pensar o eu como limite das ilusões perdidas é estabelecer a subjetividade não como uma substância fixa, como um processo permanente de autoconstrução, através de rupturas, de negações, de desilusões. Então, eu não sou o acúmulo das minhas certezas. Eu sou o resultado, pelo contrário, de tudo aquilo que eu superei, de todos os obstáculos epistemológicos que eu consegui transpor, de todas as imagens sedutoras que eu aprendi a questionar. E na perspectiva epistemológica, essa concepção do sujeito se manifesta como uma vigilância intelectual de si. O sujeito científico bachelardiano não é anterior ao conhecimento, ele não é a priori. Ele se constitui no próprio ato de conhecer. Se constitui através de uma autopolêmica, de um permanente questionamento das suas próprias convicções, né? E a identidade do sujeito emerge precisamente desse trabalho da negatividade, desse trabalho no qual ele se coloca constantemente em oposição a si mesmo, no qual ele dialetiza as suas próprias certezas. E já na dimensão poética do pensamento bachelardiano, o sujeito também não é uma substância, o sujeito é um evento. É o evento da imagem que surge na consciência e transforma essa consciência. E o eu imaginante aqui não preexiste a imagem, também não é a priori. Ele é criado pela própria reverberação da imagem na consciência. Assim como o cientista se constitui no esforço de abstração e ruptura com as imagens imediatas, o poeta se constitui no abandono de si às imagens, na entrega de si a essa fecundidade criadora, né? E ambos os sujeitos se definem, porém, não por uma natureza prévia. Ambos os sujeitos são construídos num movimento, num devir, numa atividade. E nessas duas vias, na qual o sujeito se constitui, se constrói, esse sujeito
é fundamentalmente discursivo, porque ele se constitui na linguagem e pela linguagem, quer seja a linguagem da ciência, quer seja a linguagem poética da literatura. Então não existe para Bachelard um sujeito fora do discurso, um sujeito fora da mediação linguística que estrutura tanto o conhecimento científico quanto a imaginação poética. Não. O sujeito é construído a partir de uma prática discursiva no trabalho da linguagem. Então, a linguagem simultaneamente exprime o sujeito e o constitui. E por isso, eu sou o limite das minhas ilusões perdidas. E essa concepção do sujeito como limite das minhas ilusões perdidas, na qual eu me construo e reconstruo, me parece muito atual, num tempo que desconfia das identidades fixas, que desconfia das essências imutáveis. Essa concepção nos convida a pensar a subjetividade não como um dado, mas como uma tarefa, como um trabalho. Não como um fundamento, mas como um horizonte. E não como uma origem, mas como um destino, sempre a ser alcançado, porque está sempre em construção. Ser sujeito é sempre estar em caminho, sempre estar em processo, sempre na fronteira móvel entre o que já não somos mais e o que ainda não somos completamente. E chegando já ao fim desse nosso percurso, desta aula, eu quero destacar essa unidade dialética entre a aparente dualidade do pensamento bachelardiano, entre a racionalidade e a imaginação, entre a ciência e a poesia, entre o dia do espírito e a noite da alma, em que eles não são opostos e irreconciliáveis, eles são complementares necessários de uma existência humana integral. Porque como o próprio Bachelard escreve, no final do seu último livro, publicado em vida, A Chama de uma Vela, publicado em 61, ele morreu em 62, né? Bachelard escreve no finalzinho do livro que ele sente a urgência de ainda aprender um pouco mais, de ainda se instruir um pouco mais, de retornar ao trabalhador do espírito que ele conhecia bem. Né? E esse livro é um livro de poética, ele fala que precisa estudar um pouco mais de ciência. E esse movimento pendular entre racionalidade e imaginação, entre trabalho e devaneio, talvez seja a lição mais profunda da sua filosofia. E a atualidade de Bachelard consiste muito especialmente nisso, nessa exigência de pensar a tensão produtiva entre a construção racional e a criação imaginária, entre a objetividade científica e a subjetividade poética. Porque num mundo cada vez mais especializado, cada vez mais fragmentado, o pensamento de Bachelard nos convida a uma visão integrada da experiência humana. E ele nos ensina que ser filósofo não é escolher entre a razão e a imaginação, entre a ciência e a poesia. Ser filósofo é habitar plenamente, intensamente, a encruzilhada onde esses dois caminhos se encontram. Né? E por isso que ele diz em O Direito de Sonhar que o homem é uma criação do desejo e não uma criação da necessidade. Então é esse, afinal, o coração mesmo da filosofia, amigos. Não há tranquila certeza das respostas definitivas, mas a inquietação fecunda das perguntas que se renovam, a aventura sempre recomeçada do pensamento vivo.
Não é isso propriamente que constitui a filosofia? Vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção. Um abraço.